Hoje nós estamos presenciando, né, vamos vivenciar aqui a defesa de estágio da aluna Jennifer. A Jennifer realizou estágio na Cabanha Serra Mar, em Gravatal, na área de ovino e na área de bovinocultura de corte. Tá? Eu queria agradecer a participação do professor Luiz Fernando como membro da banca. Foi meio que de última hora, sim, professor, muito obrigado, né? Mais uma vez. Nós tentando resolver o problema da Jennifer aí, porque já está em cima do laço para ela concluir esse negócio, tá? Então, boa apresentação, Jennifer. Tá bom, obrigada. Vamos começar. Então, boa noite. Meu nome é Jennifer Luiza da Silva Pacheco e hoje eu vim apresentar minha defesa de estágio, que foi realizada na área de bovinocultura e ovinocultura de corte na Cabanha Serra Mar. O meu orientador é o John Córdova Moraes. Só um minutinho que tá dando problema para trocar o slide aqui. Só um instante que agora deu um probleminha aqui. Ô, Lid, tenta ver se não... Acho que agora vai. Deixa eu tentar aqui. Tô com problema para trocar os slides. Tá, vamos ver o que aconteceu. Porque a princípio tá normal, aquela hora tu testou, né? Mas peraí. Agora eu acho que foi. Tá. Tenta novamente. Mudou. Tá bom. Vou começar onde eu parei. Identificação da empresa. O nome fantasia é Cabanha Serra Mar. O endereço completo é Estrada Geral de Riacho, Gravatal, Santa Catarina. O supervisor de estágio foi o Márcio Damião de Souza. A área de atuação foi na pecuária. O período de realização de estágio foi de 6 de janeiro de 2020 a 1 de fevereiro de 2020, com duração de 184 horas. O histórico da empresa. Em 2011, iniciou com rebanho de ovinos e iniciou em 2015 com rebanho de bovinos. Após um ano de estudos e pesquisas, o Márcio, que era proprietário da cabanha, ele optou por escolher os animais Dorper. E alguns anos depois, os bovinos Braford. Ele fez cursos, pesquisas, ele adaptou toda a propriedade para a chegada desses animais. E hoje em dia são animais de muita qualidade e ele produz e vende esses animais. As raças presentes na propriedade. Dorper, com 53 animais. Dorper é uma raça de ovelha proveniente do cruzamento entre Black Head Persian e Dorset Horn. Tem uma boa carcaça, produção de carne e fertilidade. São animais com o corpo todo branco e a cabeça preta, sendo uma das principais características dessa raça. Santa Inês, com 18 animais. É uma raça de ovelha sem lã, proveniente do cruzamento entre Bergamácia e Morada Nova. Elas são excelentes produtoras de carne, leite e pele, e também são boas criadeiras, que elas eram utilizadas como receptora na transferência de embriões lá na propriedade, e permite a multiplicação de fêmeas com rápido melhoramento genético. Braford, com 52 animais, é uma raça de bovino proveniente do cruzamento de Brahma com Hereford. Possui características das duas raças, como, por exemplo, habilidade materna e resistência ao calor. Possui a pelagem curta e vermelha. Ele chega ao peso ideal muito cedo, tem uma boa musculatura e ele é bom com cruzamento com qualquer raça. É como vocês podem ver na imagem, os animais ali. A descrição da empresa. A infraestrutura atual. O aprisco e o galpão. O aprisco era utilizado para alojar esses animais. A maior parte dos animais ficavam concentrados nas baias ali. Ali também ficavam medicamentos, equipamentos, entre outros. E o galpão ficava alojado o reprodutor bovino e também uns galões de ração que era fornecido para este animal. Ali vocês podem ver o aprisco. Ele possuía 2 entradas, todo adaptado para esses animais, e o galpão ali do lado. O salão de festas. Quando ele comprou a propriedade, ele possuía um salão de festas, que posteriormente ele adaptou aquele espaço para alojar alguns animais também.
para colocar equipamentos, o feno, que era fornecido para os animais. E ali, como vocês podem ver na imagem, ele tem 3 portas que ele abriu e fez um cercadinho ali, que era os piquetes, para os animais ficarem durante o dia. Eu mostro ali na imagem. O brete e a mangueira para procedimentos. O brete ficava localizado dentro da mangueira. Era um espaço onde o animal ficava para procedimentos como vacina. E a mangueira é onde ficavam os demais animais esperando para realizar esses procedimentos posteriormente. O tronco de contenção e a balança. O tronco de contenção ele era localizado junto ao brete. Era um espaço onde a cabeça do animal ficava contida para ele não fugir quando era realizado procedimentos. E a balança, ali na imagem mostro para vocês, era para o controle do peso destes animais. Os piquetes tinham 1,5 hectare para os ovinos e 23 hectares para os bovinos. Eram espaços com passagens nativas para esses animais. Eu trouxe um tópico aqui para vocês sobre a produção de carne ovina e bovina para falar um pouco, porque esses animais eram para o corte. A produção mundial alcançou cerca de 3,7 milhões de toneladas em 2010, e parte dessa produção era direcionada para exportação. Essa prática movimenta cerca de 11 bilhões todos os anos. A carne ovina é uma carne muito macia, com suculência, e ela também tem um ótimo valor nutricional. A produção de carne bovina. A produção mundial consiste em 61,5 milhões de toneladas em 2021. Os Estados Unidos seguem como principal produtor mundial, com 20% do volume, seguido do Brasil com 16,8%. É uma carne de grande importância mundial, uma carne muito boa, uma carne macia, com ótima suculência e com valor nutricional bem significativo. As atividades envolvidas na cabanha. Todas as atividades que eu realizei na cabanha sempre foi com o auxílio do supervisor, que era o Márcio, e com o funcionário dele, seu Zé, sempre visando todo o bem-estar animal. A tosquia. A tosquia era a prática de cortar a lã do animal bem rente ao corpo. Essa prática era realizada uma vez por semana, ou dependendo do crescimento da lã do animal. Com a ajuda do nosso supervisor, a gente apanhava o animal com um cabresto, levava até ele numa mesinha, como vocês podem ver ali na imagem, amarrávamos cabresto, o animal já com a lã limpa, utilizávamos a tosqueadeira, que é essa maquininha que vocês podem ver ali na segunda imagem. E, já com a lã limpa, a gente tosqueava todo o animal, sempre cuidando, evitando para não cortar, sempre em movimentos uniformes. O casqueamento. O casqueamento é a prática de tirar todo o excesso do casco do animal, visando evitar podridão, problemas com aprume, frieiras. Também era uma prática sempre com o auxílio do seu Zé. Era geralmente realizada depois da tosquia, ainda com o animal na mesa. A gente utilizava esse alicate ali, ó, que está mostrando na segunda imagem, retirava todo o excesso, sempre visando manter o cuidado, porque poderia cortar o animal e causar sangramentos indesejados. O banho. Lá na cabanha, o Márcio, ele tinha por costume sempre manter esses animais limpos e bem cuidados. Então, a gente utilizava o banho toda semana. Eu e a minha amiga, a gente pegava geralmente 2 ovelhas por vez, com um cabresto e amarrava na cerca. Lá a gente molhava o animal com a mangueira, colocava o sabão neutro na esponja, ensaboava, lavava bem a lã do animal, enxaguava e com uma escovinha a gente tirava todo o excesso da água e soltava esses animais assim, os piquetes, para eles secarem ao sol. Como era uma prática mais tranquila, a gente não ficava sempre com o supervisor, a gente já estava mais habituado e era uma prática mais de boa. A alimentação. A alimentação desses animais era semi-intensiva, onde à noite e pela manhã eles recebiam a supra, como mostra na imagem a saco para vocês. Ela é uma alimentação concentrada, derivada do milho moído, do farelo de arroz, entre outros. Era mais ou menos 30 gramas por cabeça, junto com o feno, que é uma gramínea seca que a gente fornecia, e a água, que também ela era fornecida em bebedouros. Como vocês podem ver aqui na imagem, o bebedouro ele era acoplado na baia. E à tarde, quando o tempo estava bom, os animais eles ficavam soltos nos piquetes, não eram todos. E esses que ficavam presos, ou em dia de chuva, eles recebiam o camerão moído, que também é uma gramínea. A administração de vermífugos. Essa prática ela é a prática de prevenir ou expulsar os vermes do corpo do animal em qualquer fase da vida. Com o auxílio do seu Zé, a gente pegou esses animais, um por vez, com o cabresto.
Colocamos a dosagem indicada nessa pistola que mostra aqui na imagem para vocês. Apoiávamos o animal, segurávamos a cabeça dele erguida para cima e para o lado. Introduzíamos a pistola dentro da boca do animal na lateral. Aplicávamos e esperávamos uma completa injeção para que ele não jogasse para fora. Essa prática a gente realizou com todos os animais da cabanha. Bom, o corte de cauda dos cordeiros. Nas primeiras semanas de vida dos cordeiros Dorper, era realizado o corte de cauda destes animais. Com o auxílio do seu Zé, a gente, né, e a Maria Eduarda, a gente pegou esse alicate que mostra aqui na imagem, ó. O nome desse alicate aqui é elastrador. A gente colocou uma borrachinha nele e mais ou menos 2 a 3 dedos desde o início da cauda, a gente introduziu a borracha. Com o tempo, a borracha foi cortando a circulação de sangue naquela região. Aí a gente pegou um alicate e uma faca e ia fazer o corte da cauda. A gente deixou um pedacinho para cair ali, que caiu depois. A gente cortou, aplicou antisséptico e um spray para evitar bicheira, infecções. E até a completa cicatrização, a gente utilizava iodo todos os dias e spray. Essa prática também ela era realizada não somente por questão de estética, por higiene e também para facilitar a cópula dos animais. O acompanhamento com o veterinário. A gente fez o acompanhamento com as vacas Braford. Nelas foram realizados procedimentos como a ultrassonografia para verificação de prenheza, o IATF. O que é o IATF? É a inseminação artificial em tempo fixo, que permite a aplicação de hormônios para ter o controle da ovulação desses animais, para inseminar o maior número de vacas no menor tempo possível. Enquanto ele organizava os aparelhos ali com ultrassom que mostra na primeira imagem, esse aqui era o ultrassom que ele utilizava. Ele vestiu o jaleco e vestiu uma luva que vinha assim um pouco acima do cotovelo. Colocávamos os animais todos na mangueira de 1 por 1, era colocado no brete. Ele introduzia o transdutor do ultrassom no reto do animal, e se o mesmo apresentasse líquido amniótico no útero, era sinal de prenhez. Aí a gente anotava, olhava a numeração do brinco e anotava nessa tabelinha aqui, como eu estou mostrando para vocês. E o animal também era marcado com spray. As demais vacas que não estavam com prenhez, era aplicado o hormônio para controle da ovulação e anotado também na tabelinha. A aplicação era via intramuscular, né? A visita da SIDASC. Bom, a SIDASC, ela é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. É o órgão que é responsável por fiscalizar estabelecimentos que operam com agrotóxicos no comércio e entrada de animais de fora do estado, porque o estado, como por exemplo, ele é livre da febre aftosa há mais de 13 anos sem vacinação. E a cabanha, ela recebeu um lote lá de São Paulo. Fez todos os cuidados e protocolos exigidos por esse órgão e recebeu a visita de um responsável que fiscalizou e observou e estava tudo certinho. A cabanha foi liberada. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês sobre a febre aftosa que o estado há mais de 13 anos é livre. A pneumonia. Durante a minha realização de estágio, eu presenciei uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi algumas ovelhas expondo o reto para fora. O que é isso? É o prolapso retal. Geralmente é causado por um esforço muito excessivo no abdômen. A gente conversou com o Márcio e ele ligou para o veterinário. O veterinário foi lá. A gente pegou um animal, que é esse animal que está aqui na imagem, que ele estava com os sintomas mais agravados. O que ele fez? Ele foi auscultar o pulmão e viu que os sons pulmonares estavam mais aguçados e anormais. Essa ovelha também apresentava uma tosse muito, muito excessiva e irritação na mucosa. Aí ele chegou ao prognóstico da pneumonia. A pneumonia é uma doença patológica que acomete as vias respiratórias do animal e os pulmões. Ele passou o tratamento com antibióticos via intramuscular durante 7 dias, que era aplicado por mim e pela minha colega de estágio, com auxílio do seu Zé, pela manhã e pela noite. E o animal ficava em isolamento. Com o tempo, ele foi melhorando. Eu também citei para vocês que eram 2 a 3 ovelhas, só que tinha as outras 2, elas não estavam com pneumonia.
Elas estavam apenas com a irritação no nariz, porque foi trocada a cama da baia. Aí estava irritando elas. Mas elas estavam bem. A papilomitose em bovinos. Ela também é conhecida como verruga ou figueira. São lesões tumorais benignas que atacam a região do pescoço, da cabeça, dos olhos e dos tetos do animal. No estágio tinha 2 vacas que estavam com essas verrugas. A gente isolou elas na mangueira e foi fazer o tratamento delas, que foi com antiparasitário, como mostra aqui na imagem. A gente aplicou conforme o peso do animal, tudo certinho. E também aplicou um spray, como vocês estão olhando ali na primeira imagem, nessas verrugas, para evitar, assim, que proliferasse. Foi intramuscular também. E elas foram melhorando. A gente não sabe como que foi que elas pegaram, porque essas verrugas, elas são pelo contato de secreções de animais que já estão com esse vírus. Então, a gente deixou ela isolada. E, aparentemente, nenhum outro animal estava. Então, com o tempo, elas foram melhorando. E era isso, as atividades. Alguma dúvida, pergunta? Professor Luiz Fernando, o senhor está nos escutando? Pois não, estão me ouvindo bem, John? Estamos Jennifer? sim, senhor. Sim. Ótimo, ótimo. Professor, Jennifer, posso começar a falar? fica à vontade, professor, fica à vontade. Desculpa não ter a imagem, tá, Jennifer? Mas eu estou aqui do outro lado, tá bom? Fiquei muito honrado com o teu convite, né, para participar da banca, tá? Eu sei que é um momento muito importante na vida do estudante, a defesa do estágio, todos sabem, eu falo isso, vou repetir sempre, não tem problema vocês me ouvirem isso. Dentro da estrutura curricular, eu acho a mais importante, e vocês também acham a mais importante, que é que vocês colocam vocês em contato com o mundo do trabalho. Gostei muito da tua apresentação, Jennifer. Obrigada. Tu realmente mostrou que tu fez o teu estágio, é esse o objetivo da apresentação, confirmar, né, que você fez o estágio. O John é um profundo conhecedor de gado de corte e de ovinos, né? Com certeza ele te orientou muito bem na tua defesa de estágio. Jennifer, não vou fazer nenhum questionamento de ordem técnica, até porque eu sou um aprendiz nessa área aí, né? Assim, mas eu tenho algumas curiosidades. A Serra Mar, essa cabanha, é lá em Gravatal, né? Isto? Isso. Ela trabalha com animais de alta genética, pelo que eu entendi. Dorper, algumas santinês, né? E Braford, bovinos com IATF. Eu vi ali, eles têm um cuidado muito grande com a alimentação, as instalações. É uma propriedade de uns 35 hectares, né? Mais ou menos isso. Bem grande, 1,5 principalmente a parte das vacas. Isso. Assim, Jennifer, essa propriedade, ela é um hobby ou ela tem uma função econômica? As pessoas exploram comercialmente, economicamente essa propriedade? Olha, eu acho que não, porque eu acredito que seja mais como um hobby, porque o Márcio, ele tem outros trabalhos, ele trabalha com outras coisas, sabe? Eu acredito que é mais, assim, por um esporte, porque ele também participa de exposições, sabe? Ele tem o Tenoro, que é o reprodutor dele, que tem lá no relatório, ele participou de várias exposições. Ele é um carneiro muito bem disputado, um animal de alta qualidade, ele participa bastante. Certo. Deu para perceber que a atividade principal econômica não é a atividade pecuária. É isto? Então é isso, né? Ele produz, ele procura ter os animais de muita qualidade, de produção excelente, depois ele vende estes animais. Claro. Com certeza ele deve ter um retorno econômico, sim, também, né? A gente sabe que não é a atividade principal. As ovelhas santenese e Dorper, elas são deslanadas, e tu falou bastante em tosquia. Por que você fazia tosquia? Você falou que a tosquia era feita semanalmente, eu não entendi muito bem isso. De que forma isso acontecia? A gente fazia geralmente uma vez por semana, porque como eram muitos animais, toda semana a gente fazia, porque dependendo do animal, ela crescia muito rápido. Então ele gostava de ter esses animais sempre bem aparadinhos, bem cuidado, porque sempre ia a gente lá diferente olhar, tem que estar tudo certinho, caso eles levassem, os animais saem em perfeitas condições. Então a gente realizava bem seguido, era uma prática bem comum.
Com a tosqueadeira, a gente fazia com a tosqueadeira. Ok. Jennifer, assim, dentro do propósito que é a defesa do teu estágio, eu considero como ela foi excelente e me dou por satisfeito quanto à defesa de estágio, tá bom? Então, Obrigada. eu passo agora a palavra ao teu orientador, né, o John, para que dê continuidade ao processo aí da sua defesa, tá bom? Então, John, eu me dou por satisfeito, né? Tá? E Ok, obrigado por ter professor. lembrado meu nome aí. Opa, professor, nós que agradecemos. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Jennifer, nós temos alguns questionamentos aqui e aquilo que eu te falei, nós somos amigos aqui, nós somos colegas de trabalho, tá? Então, só alguns questionamentos, assim, dúvidas para nós esclarecer, para ficar mais claro só, para nós entendermos. Tu nos falou no início lá que ele fez a opção das duas raças, né? Da raça do Dorper, nos ovinos, e da raça do Braford. O que levou o Márcio a escolher essas duas raças? Olha, eu também perguntei isso para ele. Eu acho que foi por pesquisa, porque são raças muito dóceis, né? São raças muito boas para criar. Como eu citei ali, as vacas. Um bom cruzamento com qualquer raça atinge o peso ideal muito rápido. O Dorper é um animal com boa carcaça, boa fertilidade, que era o que era mais importante para ele, e boa produção. Foi nesse critério que ele entrou, porque ele fez muito curso, ele estudou bastante, ele adaptou toda a propriedade, como mostrei para vocês ali, para a recepção desses animais. Perfeito, perfeito. Um questionamento que eu tinha, já fui contemplado com o professor Luiz Fernando ali, quando ele te questionou da esquila, por que eram feitas várias vezes e numa ovelha deslanada, né? Então já deu para entender que era estética, né? Os animais ficar bonitinhos para quem ia lá visitar, né? Tá? Tu nos comentou ali na apresentação, e isso eu passei batido no relatório também, não me detive lá nesse detalhe. Tu colocou que tinha alguns animais que quando chovia eram presos. Na verdade... Tá, qual era, eu quero, a minha dúvida assim, ó, eu quero entender qual era a distinção dos que ficavam na chuva e dos que ficavam presos. Qual era... Calma, peraí. Então, eu vou dar um exemplo. Tinha um lote em específico que era, como é que eu vou dizer, era o preferido dele. Ele não soltava esses animais, eles ficavam sempre no salão de festas, eles só saíam para fora ali naquele cercadinho. Então, tinha animais que ele preferia não botar nos piquetes, para não ficar se alimentando de pastagem. Mas esses animais eram quem? Eram as doadoras? Não. Também. Mas tinha ali no aprisco, como ele era muito grande, também tinha uma estantinês lá dentro. Tinha ovelhas Dor, porque ele também não colocava para fora. Eu nunca entendi o porquê, a gente perguntou, ele nunca explicou o motivo. Mas era poucos os animais que ficavam se alimentando de pastagem, sabe? Geralmente são animais mais velhos, assim, que já tinham criado, essas coisas. As receptoras, elas ficavam só naquele piquetezinho ali que eu mostrei na imagem. Elas não se alimentavam de pastagens só do camerão, que ele era moído e fornecido para elas. Tá. Uma dúvida assim que me surgiu agora, nesse período que vocês tiveram lá, não teve sincronização de cio de ovinos? Não. Não? Não. Essa parte de transferência não conseguiram Não, por isso que visualizar, então. eu não dei tanta ênfase, porque foi só o que ele falou para nós. Então, a gente não presenciou nada de inseminação, nada da transferência, nada disso, a gente não presenciou nada. Perfeito. Tá. Tu nos comentou também ali do corte da cauda dos cordeiros. Aí, pela data que eu fiquei meio assim, é uma dúvida que eu tenho. No período que vocês estavam lá, os cordeiros já estavam nascidos ou estava nascendo o cordeiro? Não, eles já estavam nascidos, já desmamados também, recém-desmamados. Já estavam desmamados. Já. Não, a gente não acompanhou nenhum nascimento, nada, eles já estavam desmamados, a gente mesmo, eu e a Maridora mesmo, que a gente cortou a cauda deles. No começo eu fiquei meio assim, nossa, fiquei com dó, mas é uma prática que ele realiza lá. É bem comum. Perfeito. Tá, vamos lá para os bovinos agora. Com relação ao diagnóstico lá, quantos dias após a inseminação foi feito aquele diagnóstico de gestação?
tenho. Consegue lembrar desse detalhe? Porque ali, Eu pelo vou que tu nos chutar. explicou, Ah, não, 28 peraí, deixa. dias. 28 dias, se eu não me engano. 28. A aplicação Porque essa é uma dúvida que eu tinha, sabe por quê? Porque, pelo que tu nos explicou ali, os animais que não tinham emprenhado no protocolo anterior, eles iriam para um novo protocolo agora, de sincronização. Isso, eles recebiam a Tá, progesterona. perfeito. Quantos protocolos esses animais recebiam até não inseminar mais, até não sincronizar mais? Um outro questionamento, então. Vocês acompanharam o segundo lote de sincronização? Não, só foi aquele ali. Ainda foi no primeiro dia que a gente chegou. A gente só chegou no domingo de noite. Na segunda-feira de manhã, às 7 da manhã, a gente já subiu lá. Que o terreno das vacas ficava um pouquinho mais acima ali da cabanha. E a gente já foi junto. Também a gente só ficou olhando. A gente não chegou a ajudar ali, porque era uma prática mais reservada. A gente só ficou anotando na tabela. Perfeito. Então, eu não fiz mais nenhum acompanhamento. Aquela ovelha de pneumonia era uma curiosidade agora. Aquela ovelha de pneumonia lá que tu nos apresentou ali, que ela estava com prolapso em função da pneumonia, né? Foi isso, né? Eu acho. Uhum. Eu fiquei curioso de saber se resolveu o prolapso. A pneumonia, pelo jeito, vocês resolveram, né? Resolveu, porque daí ela parou de tossir, porque ela tossia muito, dava dó. Tossia e ficava expondo, saía praticamente todo, a gente ficava com muita dó. A gente estava sempre falando, daí um dia ele contratou o veterinário, ele foi lá, reduziu bastante. Ah, perfeito. Bueno, Jennifer, muito obrigado. Estamos satisfeitos também, igual o professor Luiz Fernando, a gente só quer te agradecer aí, tá? Por ter nos convidado como orientador também. Agradecer mais uma vez ao professor Luiz Fernando pela disponibilidade, tá? De estar nos acompanhando e de antemão pedir desculpa, porque foi meio assim, convite meio de emergência, meio a toque de caixa, para nós liberar essa moça aí, porque estava meio atrapalhado já esse negócio, tá? Eu posso fazer... Então, fique à vontade para fazer as considerações finais. Tá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque sempre esteve comigo desde eu ingressando na escola até o dia do estágio, até o dia de hoje. Está sempre comigo, a minha família, meu namorado, a minha prima que está aqui comigo, a Liz, que me auxiliou bastante durante para mim apresentar a defesa para vocês. A Maria Eduarda, que ela não está aqui agora. Os meus amigos. Ao Márcio, que era o dono da cabanha. O seu Zé, que era um funcionário dele. Que sempre, em todos os procedimentos, ele estava com a gente. Porque nem sempre o Márcio podia, porque ele tinha outro trabalho. A família deles, que eles nos receberam muito bem. São pessoas humildes, incríveis. Uma experiência que eu não tenho nem palavras assim para agradecer. Eu aprendi muito, porque é muito importante a gente fazer o estágio, porque a gente vai pôr em prática o que a gente viu lá na escola, na teoria. Nem sempre a gente não vai conseguir realizar esse tipo de prática lá, por conta, né, de toda a burocracia, do bem-estar animal. E ali no estágio, independente da área que for escolher, tu vai adquirir um conhecimento enorme. A gente se apaixonou bastante, a gente ajudou muito, a gente se divertiu. E eu só tenho a agradecer. E é isso. E agradecer também a você, John, por aceitar ser meu orientador. Ao professor Luiz, que em cima do laço, ele aceitou o meu convite. E a Lidiane aí também, que está acompanhando a gente. E é isso. Bueno, Jennifer, muito obrigado pela bela apresentação, tá? Parabéns. Obrigada. Lid, não sei se a Lid tem algum questionamento. Fique à vontade, Lid. Oi, John. Não tem questionamento nenhum. Gente, desculpa a minha voz, que eu acho que eu tô com uma voz de gripada já. Jennifer, parabéns pela apresentação. Como diz o professor Luiz Fernando ali no bate-papo, saudade de vocês. A Liz não apareceu, se ela quiser dar um oizinho aí, né? Oi. Tá. Por mim seria isso, tá? Ok, então. Ô, Lid, eu acho que encerramos a apresentação. Perfeito. Tá, eu vou desligar aqui então, ver se eu me ajusto aqui. Ficamos eu e tu, John, tá? Para definir a nota da Jennifer, pode ser? Tranquilo, Tá professor, bom, tranquilo. Jennifer. Um abraço, Jennifer. Vocês também, obrigada. Tudo de bom.
John, Opa, tá só nós professor. dois já agora? Tá só nós dois, não? Professor Fernando, eu continuo na sala porque Tá. eu abri a sala, mas eu fecho aqui o meu microfone, vocês podem continuar. Não, Tá? pô, Eu só pode ouvir. vou tentar